Segundo esse advogado, ações de investigação de paternidade costumam demorar alguns anos para ter uma solução. Em média, uma ação de investigação de paternidade pode durar de 3 a 4 anos. Porque, primeiro, tem que ser localizados, né, o suposto pai. Segundo, eles vão contestar, vão ter um prazo para isso. Terceiro, vai ter que ser provada a questão afetiva da paternidade, através de fotos, né, através de testemunhas, e isso demanda tempo. Além do que também, para fazer um exame de DNA, tem sido demorado. A gente percebe que vai uma média de 8 meses para ser submetido ao exame de DNA e esse exame de DNA retornar para o Poder Judiciário. Os exames de DNA, que antes eram inacessíveis para a maioria da população devido a seu alto preço, hoje podem sair até de graça para os interessados. Em Minas Gerais, uma lei determina que o Estado pague exames de DNA para as pessoas carentes que tenham assistência da justiça gratuita. Para ter direito ao benefício, elas devem ajuizar uma ação de investigação de paternidade. É neste laboratório da Universidade Federal de Minas Gerais que são feitos os testes gratuitos de DNA solicitados judicialmente. A cada mês são feitos 300 exames. 200 são pagos pela Secretaria Estadual de Saúde e 100 pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Além do exame de trio, que seria o exame comum, onde comparece a mãe, o filho e o suposto pai, também realizamos exames em ausência da mãe, o que a gente chama de duo, né? Exames de maternidade e exames mais complexos de vínculo genético, que são realizados geralmente quando o pai é falecido ou está ausente, e são realizados através de familiares do mesmo. Em meio a uma batalha judicial que envolve pais e filhos, saber lidar com as emoções é fundamental. Seria a questão de ter atenção aos vínculos que já existem, aos vínculos afetivos, aos vínculos sociais, né, que já existem entre as pessoas que se consideram familiares. É importante que, de alguma forma, respeitando, né, os recursos que a criança tem, que ela seja informada, que ela seja acompanhada de todo o processo, sem que seja participada do lado do litígio. Que seja aplicado, vamos levar para o lado do direito de novo, o princípio da dignidade da pessoa humana. É uma pessoa que está reivindicando, de repente aquilo pode ser emocionalmente muito importante para aquela pessoa. Vamos respeitar, pelo menos, aquele pedido dela, né? Mesmo que seja contestado futuramente, mas vamos respeitar, não vamos pensar na questão patrimonial, não. Eu sei que é difícil, né? Mas eu acho que é uma tentativa de respeito ao ser humano. Ô Reinaldo, o caso daquele rapaz lá, o motorista, acontece muito no judiciário hoje do pai rejeitar a paternidade, ter dúvida da paternidade e procurar, e é sempre, o procedimento é esse, o cartório que envia? O cartório chama o camarada dizendo que ele foi apontado como pai e ele reconhece ou não, exatamente para abreviar o tempo da investigação. Se ele negar a paternidade, então, aí vem a ação oficial de paternidade, onde se realiza o DNA. Agora, o que ocorre, o advogado estava falando que demora, que os exames são muito demorados, na verdade não é isso. Os pais não querem assumir. O suposto pai, ele refoge a essa situação, ele tem reconhecimento a essa responsabilidade por diversos motivos. Motivos econômicos, às vezes ele é casado, às vezes ele já namora uma outra mulher, já tem um outro filho, então há uma fuga à responsabilidade. E isso aí dificulta porque o nosso sistema processual ainda consagra o contraditório para a defesa. E a dificuldade de citação, muitas vezes, né? Assim que há a citação, então, na verdade, o exame é rápido. O exame, por exemplo, no núcleo de genética, nós podemos fazer o exame em 24 horas. E já fizemos. Com resultado, todos os resultados? Todos os resultados dentro do período de 24 horas. São casos de urgência que você tem que esclarecer, a criança acabou de nascer, tem decisões que têm que ser feitas. Agora, então isso que eu ia falar, que o prazo que ele mencionou de 8 meses não é um prazo realista. A maior parte dos exames que nós damos resultado... Não é bem do exame, né? É do processo todo. É do processo todo. Por causa disso que você está falando, dificuldade de citação do réu. Então. E falando em resultado, doutor Sérgio, essa questão da gente sempre ouve falar em 99,9%, todos os exames têm essa porcentagem, porque disse ali também, quando não há o pai, faz os exames com familiares. Ainda assim, essa porcentagem é mantida em 99%? No núcleo de genética, nós oferecemos os exames em vários níveis de confiabilidade. O nível mínimo de confiabilidade, que é o exame mais barato, é de 99,99%. Existem casos em que
o suposto pai acha que esse nível de confiabilidade não é suficiente. Então ele quer, por exemplo, um nível de confiabilidade de 99,999999%. O que isso significa na prática? Na prática, cada 9 que você adiciona significa que o aumento de confiabilidade é de 10 vezes. Mas 99,9 é tão próximo de 100%, quer dizer, mesmo assim pode realmente existir um outro pai... Se você está falando de um exame que é 99,9%, quer dizer que a margem de erro é 1 em 1000. Tá certo? Então isso é uma margem de erro relativamente grande, porque você está comparando a probabilidade daquele indivíduo ser o pai com um indivíduo qualquer. Doutor Reinaldo, as pessoas que estão com dificuldade para aprovar a paternidade, qual é o caminho que elas devem procurar? Nós temos recomendado que remetam ofícios ou para a Secretaria de Saúde, ou para o UNPAD diretamente, ou para a terceira vara de família. Porque nós fizemos a coordenação... No caso de juízes, né? De Minas Gerais. Então eles podem oficiar para a Secretaria de Saúde, para o UNPAD diretamente, né? O juiz, né? Sim. O juiz, o oficial de Secretaria, oficia para o UNPAD, ou remete um ofício para a terceira vara, e nós vamos fazer o encaminhamento para as varas de família. Agora, o importante para os juízes, no momento, é que eles preenchem aqueles requisitos da lei. Por exemplo, que o juiz assine o ofício. É uma exigência da lei, que o juiz assine o ofício. O ofício tem que estar completo, né? Tem que estar completo. Tem que ter o nome do pai, o suposto pai, o nome da mãe, o nome do filho, o número do processo, a comarca. Quer dizer, tem que haver, assim, são dados completos que permitem uma certa rapidez. Porque, caso contrário, a gente tem que devolver o ofício ou tem que se informar para saber, por exemplo, quem é a senhora ABC, que mora lá em Montes Claros, e o menino JHF, que mora em Montes Claros. É dificílimo, né? Muito obrigado aos senhores. O Justiça em Questão fica por aqui. Não deixe de conferir o horário de nossas reprises no portal do Tribunal de Justiça, www.tjmg.gov.br. Críticas e sugestões podem ser enviadas para o e-mail professorjustino@tjmg.gov.br. Até o próximo programa.